pela cidade e observando essas referências que existem nos morros e nos seus pontos de vista, todas as miradas que tem na cidade. Acho que precisa do documentário para deixar bem claro e registrado a paisagem da ilha através dos mirantes. São espaços de uso público, usados para o bem público. A paisagem é um direito público de todo cidadão e a possibilidade dele poder interagir nesse espaço com toda a qualidade de cultura da arte, de manifestações artísticas e esportivas, de culto físico também e de contemplação, de ócio. Acho que os mirantes são lugares privilegiados para contemplação e para lugares sim, que geram uma qualidade de qualquer tipo de manifestação cultural. A paisagem da ilha de Santa Catarina, ela é uma paisagem especial, porque ela é basicamente formada de morros e de planícies, né? O que faz com que haja um destaque muito grande do aspecto natural da paisagem, né? A questão cultural envolvida na questão da visibilidade da paisagem diz respeito justamente ao fato de que não é suficiente, né, as pessoas conhecerem a história do lugar. É preciso que elas visualizem a sua imagem, que elas acompanhem o seu desenvolvimento. Então, que a visibilidade do crescimento e da mudança da cidade seja proporcionada. E ela só é possível ser feita a partir desses pontos privilegiados de visibilidade, né, da paisagem. É isso que nós temos que entender, a importância de levar adiante esse mapeamento, esse desenho que foi iniciado no trabalho do Evandro, né, da qual eu tive um grande prazer em orientar, e nós continuamos trabalhando nesse projeto, tentando incluir como diretriz no plano diretor que está nesse momento em execução na Ilha Santa Catarina. Trabalhar o mirante como estruturador da paisagem, ele é importante não só do ponto de vista de dinamização do turismo, mas ele é um dispositivo importante na preservação da paisagem. Um outro aspecto importante dentro de um plano de paisagem seria estabelecer as vias panorâmicas. As vias panorâmicas também são importantes pontos, né, de observação da paisagem, porque elas, você vai percebendo toda essa paisagem marinha, toda essa paisagem da Mata Atlântica que compõe a Ilha Santa Catarina, e existem alguns pontos que são paradas de observação do mar,
Então, esses pontos nas vias panorâmicas, né, seriam mirantes construídos que deveriam aí ser também dispositivos de memória. O que seria esse dispositivo de memória? Aí nesses lugares poderiam ser mirantes que poderiam ter uma intervenção de arte pública que contasse um pouco a história desse lugar, o que acontece nesse lugar, enfim. Então, nós entendemos que esses mirantes, como arte pública, eles servem como dispositivos efetivos de uma memória e de uma paisagem cultural que é muito rica e muito forte na Ilha Santa Catarina. Florianópolis, eles têm uma discussão muito grande a respeito da própria ilha. Na verdade, tem uma grande diversidade de ecossistemas e que convive com a urbanização. E existe uma grande valorização por parte de uma parte da população a respeito desses elementos. E a própria ilha, apesar de não ter praticamente nenhum parque urbano, tem um pequeno só, ela é muito utilizada, ela como parque. A ilha é um grande parque na qual a cidade está inserida. Os lugares naturais, os lugares desenhados pelo homem são importantes nesse contexto da Ilha de Santa Catarina como assim, domínio da paisagem, como situação de paisagem cultural, né? Está sendo depredada pela ocupação humana voraz da especulação imobiliária, da chamada Ilha da Magia, né? Que a gente tem que atentar, abrir o olho e cuidar desses lugares naturais e também eu acho que fazendo um esforço, e aí eu falo com o professor aqui do curso, de ter um bom desenho nesses lugares, então. Quando eu olho da paisagem, olho de um mirante a paisagem, eu posso ter prédios? Posso. Depende de como, depende de que paisagem. E ao mesmo tempo, pode ter um museu? Pode. No Corcovado não tinha o Cristo, de repente colocaram o Cristo há quase 100 anos. Quando colocaram, ele simplesmente criou uma nova identidade cultural para aquele lugar. E aquilo vira um símbolo, uma referência, você entende que vai depender da cultura do momento, não existe isso. É bom? É, mas pode ser um horror. Não tem uma relação de isso é certo, isso é errado. E uma das coisas que a gente tem insistido é a educação patrimonial. Essa frase do Luiz Magalhães, né, só se preserva o que se ama, só se ama o que se conhece, que apesar de ser quase um clichê, ela é importante ainda. As crianças têm que ter esse olhar privilegiado, educado, digamos assim, educação do olhar, educação para a sua cultura. Da gente poder observar a paisagem, né, e viver como nós vivemos dentro dela, observar e usufruir, tanto paisagem natural como cultural, ela é importante para resgatar a nossa essência como seres humanos que fazem parte dessa natureza. E a gente fala em natureza no sentido não só, vamos dizer assim, das questões ambientais que envolvem os animais, as plantas, mas de nós, seres humanos, que somos parte dessa natureza. Eu vejo isso como uma grande importância do ponto de vista não apenas daqueles mirantes que têm potencial para elementos da paisagem de ordem natural, ao mesmo tempo eu vejo como potencial de ampliação das ofertas para fins, por exemplo, turísticos, para fins de manifestações populares, culturais, enfim, cenários que possam ser incorporados em diversos tipos de atividades que muito profissionalmente se realiza na cidade.
na caixa d'água, sou da caixa de som, subo o morro da caixa com um birimbau bom pra fazer. Esse olhar do alto, você tem uma possibilidade de visualização do espaço que é muito interessante, né? Você consegue perceber unidades, que é um pouco, está dentro até do próprio conceito de paisagem, essa questão de você ter um certo distanciamento, um certo afastamento e você poder perceber, né, com maior clareza. Você percebe a paisagem com mais discernimento, né? Você consegue perceber, por exemplo, como que os locais que são lugares de maior necessidade de preservação, que podem ser ocupados. Uma das funções do mirante, vamos dizer assim, é exatamente você ter esse olhar distanciado, né? Isso é muito importante porque isso dá um prazer muito grande. Nós, a nossa raiz, vamos dizer assim, quando a gente sobe no ponto mais alto, quando a gente sobe na árvore mais alta, quando a gente sobe, isso dá um prazer muito grande, né? Nós remontamos as nossas raízes arborígenas, né? O meu compromisso com a minha natureza é de não ser igual. Com a minha natureza é de não ser igual. Nasci no meio de milhares de pinheiros, nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei que eu sou uma goiabeira. Nasci no meio de milhares de pinheiros, nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei que eu sou uma goiabeira. Na geometria desse mundo me disseram que eu sou quadrado, mas eu sou triangular e quem sabe circular. Essa busca de equilíbrio, aqui ela é muito séria, porque na verdade, como a paisagem é o elemento mais importante, né, inclusive da economia de uma cidade que se voltou para o turismo, né, então é extremamente importante que se cuide da paisagem e da preservação da paisagem. Aí está um papel importante da mídia, né, e sobretudo dos audiovisuais, né, que é para mostrar, usando a linguagem que todo mundo conhece, que é a linguagem da imagem viva, usar essa linguagem para poder informá-los dos problemas, das soluções possíveis. O trabalho de divulgação numa mídia como esses novos suportes todos que nós temos é sempre muito importante. Importante porque nós podemos levar para as escolas públicas, nós podemos colocar na rede, a gente pode fragmentar e realmente eu acho que ele ajuda a construir um conceito de paisagem. A paisagem não é um conceito dado, não é um conceito natural, é um conceito construído. A paisagem não é arte pública. Agora, a arte pública ela é um dispositivo de revelar paisagem. Esse instrumento que o Estatuto da Cidade nos oferece, ou seja, essas operações urbanas consorciadas, é uma estratégia de consolidar no urbano uma nova condição de urbanidade em que vários atores sejam envolvidos nesse processo, né? As pessoas preocupadas em qualificar o urbano através da arte pública, quer dizer, poderia ser uma oportunidade de artistas exporem suas obras. Isso tem um significado do ponto de vista do cenário urbano, da iluminação noturna, assegurando não só o controle pela população que usa, mas de alguma forma ao permitir ou ao viabilizar o acesso por investimentos do Estado mesmo, ou seja, qualificando acesso em condições de uso desses espaços.
a paisagem cada vez mais passa a ser um elemento necessário, eu digo estrutural, para a gente planejar uma cidade a longo prazo. O direito à paisagem também faz parte do direito a olhar a cidade a partir de cima, para que tenha um caráter, primeiro, fundamental, pedagógico, porque as pessoas que vivem lá embaixo das montanhas, no sopé da montanha, possa ver a cidade a partir de cima, para ver a grandeza que é a nossa ilha, né? E poder, a partir daí, pedagogicamente, ver a importância da preservação e ser guardiões dessa natureza que nós vemos lá embaixo. Eu acho que os mirantes são nosso patrimônio, sem dúvida. Não se pode pensar em patrimônio histórico desvinculado de paisagem. Como cuidar dessa paisagem da ilha? Então, há de se ter toda uma atenção muito especial de que essas ocupações que vêm acontecendo respeitem essa paisagem e se insiram nessa paisagem de uma forma harmônica. Ao mesmo tempo, você pensa na questão do fechamento, o que é aquele centro, o Centro-Sul que fecha a paisagem, o Sambódromo que fecha a paisagem, né? Então você tem algumas coisas que é complicado, né? A gente pensar a questão da cidade. Então, talvez se a gente pensasse isso duas décadas atrás em Florianópolis, talvez a gente tivesse hoje uma outra cidade, um desenho de uma outra cidade. Então, assim, é urgente, né? Por que é urgente? Porque a gente percebe que essa transformação muitas vezes é aleatória, são decisões que passam por gabinetes e que não tem uma preocupação com a questão da paisagem como patrimônio mesmo, né? E na paisagem é interessante, você tem um exercício que é um exercício contemplativo, meditativo, porque o desenho ele tem essa capacidade de você relaxa, né, diante de uma paisagem e tal, e de você poder, que você possa olhar para desenhar. E muitas vezes, quando a gente desenha e a gente começa a fazer qualquer que seja o desenho, uma paisagem, às vezes a gente cai na situação assim, eu não sabia que era assim, porque você começa a desenhar e tem uma questão importante que é quando você materializa no desenho, você vê coisas que você normalmente não vê a olho nu. Aqui a gente hoje não temos nuvens, não dá para inventar nuvem. Porque às vezes a especulação imobiliária ela visa só a questão do lucro e esquece de que às vezes um detalhe que está na paisagem, que o mirante pode ser o elo da conexão, da ligação entre as pessoas a observarem, eles não olham, então metem um paredão, ou metem um prédio, ou enfim, ou descaracteriza com uma coisa que não tem a ver com a identidade do lugar. Eu acho que essa é uma coisa que pode, através do mirante, fazer essa descoberta pela população local e pelos
visitantes, pelos transeuntes temporários, né? Essa coisa que é a identidade do lugar, que a natureza também oferece, ou que a incorporação cultural pode oferecer. Então o mirante é essa possibilidade de muitas vezes se pensar o território, né? O território que muitas vezes só segrega, o território que muitas vezes exclui. Então ele é um espaço que se torna de uso público, né? E que permite aos usuários a entender dimensões da natureza do lugar e dimensões da apropriação pela ação humana, que é a dimensão cultural. Por isso, eu acho que os mirantes são muito importantes e aqui na ilha principalmente há muita coisa boa para mostrar, muitas paisagens bonitas e na minha cidade, lá nos Açores, também temos alguns mirantes e toda a gente para lá, todos os turistas param lá, porque é como uma apresentação da cidade e daquilo que ainda vamos conhecer. Uma pessoa com sensibilidade artística, técnica, pode construir junto com uma bagagem que explore a partir do potencial da população. Então, o visitante e o admirador do lugar, né, daquele local, ele pode ir criando também uma prática educativa. Uma prática de sensibilidade para entender a identidade do lugar, né? E reconhecer nessa identidade do lugar como uma forma de patrimônio, que não é apenas um patrimônio local, mas que pode ser um patrimônio de uma grande maioria das pessoas. Enfim, a qualidade de vida que tanto apregoa por aí deveria também ser mostrada nesse aspecto, naquilo que se oferece para a população usufruir do seu lugar. É uma matéria-prima, é um recurso ainda um pouco explorado e que poderia ser melhor pensado na sua inserção à paisagem do lugar, né? E eu acho que isso deve ser um dos cuidados que os administradores, que os legisladores e que os empreendedores das diferentes ações urbanas em Florianópolis poderiam tirar melhor proveito. Te ver é um deserto, perdido e não te ver fico também. Então tu traz a vitamina pra nutrir, que eu me enveneno ingerindo até dormir. Noia Tribuzana tá chegando, vamos sair por aí só pra ver se a gente se encontra, se a gente se vê. Sou da caixa d'água, sou da caixa de som, subo o morro da caixa com um birimbau bom pra fazer uma roda de povo só pra E acontece então que pessoas que trabalham no sentido de valorizar a paisagem, elas ficam ainda muito numa posição de resistência a essas investidas, né? Quando na verdade já deveria haver uma legislação de apoio, né, desse equilíbrio, né, que fosse realmente respeitada e que realmente conseguisse garantir perante os interesses do setor imobiliário, que são legítimos até certo ponto, né, mas conseguisse garantir o equilíbrio. Cabe a nós, arquitetos, artistas, pessoas que têm uma certa sensibilidade, ajudar a construir e manter, né? Porque isso está em permanente construção. Ajudar a construir uma sensibilização para essa paisagem, da qual os mirantes são um dos dispositivos, né? É exatamente para que isso se reflete no dia a dia, no locus de cada um. A arte tem uma função, né, que é exatamente dar visibilidade àquelas questões que estão no plano do invisível. Então a arte, ela tem essa função de trazer esses traumas, essas coisas que são medo, que não é só um medo meu, mas é um medo coletivo, para um campo do visível. Os mirantes, eles são pontos mais de lazer, assim, mais de passeio, mas eu penso que eles possam ser utilizados se pensar em atividades mais lúdicas e de lazer, e não sei, de esporte, de arte. Eu acho que a arte, ela já está, né? Se a gente pegar assim alguma parte do mundo, a gente vê como ela está sendo estruturante, né, nesse desejo de construir paisagem, construir novos referentes. Fundamentalmente a construção de novos referentes, né?
Eu acho isso muito importante. De uma visão mais moderna, em que a obra ela é feita isolada e que possa ser colocada em qualquer lugar, independente do lugar, ela tinha uma autonomia dentro dessa tradição mais clássica da escultura ou da pintura. O Land Art não, o Land Art vai trabalhar com uma obra que ela é de um lugar específico. A arte com a natureza, né, é exatamente isso. Eu faço a intervenção, que ela é uma intervenção específica para aquele lugar. Quando eu faço uma intervenção alinhando uma árvore a outra, é exatamente aquela árvore, aquele... Eu posso até repetir isso em outro lugar, mas já não vai ser a mesma. No caso dessas antenas, pode ter uma forma de antena que pode ser uma arte pública, uma escultura, um desenho criativo que venha trazer uma referência visual para a cidade, algo que traga um benefício de transformação, de uso desse espaço de uma maneira criativa. Para mim isso que é arte pública.